tive que mudar. Foi culpa da Rivaldo ou do Luiz Antônio, não sei qual dos dois escolheu o hino 231, Vem Filho Vem. E esse hino, meus irmãos, é a parábola do filho pródigo. Aí quando eu olhei o hino não teve jeito, né? Tive que mudar. A pregação desse momento eu fiz um resumo e está aqui, foi o jeito. Falei, não, tem que pregar hoje sobre o filho pródigo, né? A pregação que seria nesse momento, fiz um resuminho, está aqui na primeira página, quem é o músico cristão, tá? Está o resuminho aqui. Aí os irmãos leem, aí eu deixo passar um tempo, os irmãos esquecem que já veio a pastoral, aí eu vou e prego, né? Está aqui. Mas nós vamos relembrar hoje as lições preciosas da parábola do filho pródigo e depois vamos cantar a respeito dela, o hino 231 do cantor cristão. Abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 15. Nós vamos iniciar no versículo 11. Evangelho de Lucas, capítulo 15, iniciando no versículo 11. Essas parábolas foram histórias que Jesus contou todas elas assim com muita verossimilhança, ou seja, dentro da realidade, com toda a possibilidade de serem reais. Nenhuma dessas parábolas de Jesus eram histórias de hiperrealidade, histórias mentirosas. Não, todas elas possíveis de serem reais. E todas elas para facilitar a compreensão dos seus ensinamentos. E essa história aqui, uma das mais bonitas que ele contou, uma das mais bonitas parábolas, tem para nós uma lição, para todos nós, uma lição essencial. Então vamos ler aqui, começando no versículo 11. Disse-lhe mais, certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me toca. Repartiu-lhes, pois, os seus haveres. Poucos dias depois, o filho mais moço, ajuntando tudo, partiu para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo ele dissipado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a passar necessidades. Então foi encostar-se a um dos cidadãos daquele país, o qual o mandou para os seus campos a apacentar porcos, e desejava encher o estômago com as alfarrobas que os porcos comiam, e ninguém lhe dava nada. Caindo, porém, em si, disse: Quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. Levantou-se, pois, e foi para seu pai. Estando ele ainda longe, seu pai o viu
encheu-se de compaixão, correndo, lançou-se-lhe ao pescoço e o beijou. Disse-lhe o filho: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa e vestilha, e ponde-lhe um anel no dedo e alparcas nos pés. Trazei também o bezerro cevado, matai-o, comamos, regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, tinha-se perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Olha que coisa linda. Uma história que começou de uma maneira triste, mas que terminou de uma maneira tão feliz, tão alegre, tão feliz, né? O homem tinha 2 filhos, e um deles de repente deu um negócio na cabeça dele. Talvez ele tivesse assim meio cansado daquela vida disciplinada, em família, com seu pai, com disciplina, com ordem. Talvez ele tenha pensado: essa minha vida é muito previsível, essa minha vida é muito sem graça. Eu tenho que experimentar as outras coisas que estão por aí, o mundo está à minha espera. E aí ele foi e falou com o pai dele: olha, me dá a parte da herança que me cabe. Isso deve ter doído muito no coração do seu pai. Porque a herança é dada, a herança é repartida quando a pessoa morre. Mesmo que a pessoa faça um testamento ainda em vida, esse testamento só vai ser executado para dar herança quando a pessoa morre. Isso deve ter doído muito no coração daquele pai. Para aquele jovem, com essa atitude, ele estava dizendo: o Senhor não importa para mim. Eu gostaria que você tivesse morto. Gostaria que você estivesse morto. O que me interessa é a minha herança. E aquele pai podia ter dito não, aquele jovem. Mas aquele pai, o que fez? Tá bom, é isso que você quer? Vamos dividir aqui, vamos fazer a conta, quanto teu irmão tem para receber, quando eu morrer, aqui das nossas propriedades. Provavelmente eles viviam numa propriedade, numa fazenda, porque o texto aqui diz que ele tinha empregados, e mandou, quando ele regressa, mandou fazer o quê? Matar o quê? Um bezerro que estava sendo cevado, estava sendo engordado. Então provavelmente era ali uma fazenda. E o pai fez as contas, viu quanto seria, pegou a quantia em dinheiro, entregou aquele rapaz. E o que aquele rapaz fez com o dinheiro? Hoje os jovens, a Unijovem, durante esse mês de novembro, os estudos foram assim sobre coisas práticas para quando cada jovem estabelecer a sua família, se casar, estabelecer a sua família. E hoje o estudo, eu estava estudando justamente sobre investimentos, né? Tem um deles que entende bastante de investimentos e estava explicando isso, né? Que tipos de investimentos existem, qual o risco, etc. e tal. Mas o jovem aqui, o filho daquele homem, o que ele fez com o dinheiro? Ele investiu. Vou investir a minha herança, porque quem sabe investindo um dia eu compro uma fazenda igual essa do meu pai, e também vou botar para produzir e tal. Não. Jesus disse que aquele rapaz resolveu ir para uma terra bem distante, talvez porque quisesse ficar bem distante daquela vida
que ele levava na casa do seu pai. Ou talvez porque aquela terra distante tivesse muitas atrações, vida noturna, né? Algumas cidades assim, quem gosta de viver os prazeres, né? Quem gosta de vida noturna gosta de algumas cidades. Lá nos Estados Unidos tem, eu esqueci o nome daquela cidade que tem os cassinos, Las Vegas, né? Os irmãos estão sabidos, hein? Os irmãos estão sabidos. Aí vocês vão devolver a pergunta: e você, pastor, como é que sabe? Las Vegas, a cidade dos prazeres, a cidade que nunca dorme, dia e noite, tem sempre alguma coisa funcionando assim, porque as pessoas estão sempre em busca da vida noturna, tem de tudo, inclusive algumas coisas que não dá nem para a gente mencionar em público. A palavra de Deus diz que algumas coisas que as pessoas fazem em oculto, até repetir é torpe. Se fosse hoje, talvez esse rapaz tenha ido para Las Vegas e viveu uma vida muito dissoluta, porque o texto mesmo diz isso. Versículo 13 diz que ele foi para um país distante e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente, entregue aos prazeres pecaminosos, gastando todo o seu dinheiro com isso. E o seu irmão mais velho, ao restante do texto aqui, ele indignado, quando ele volta, né? Ele fala com o pai, que ficou com o pai servindo, nunca desobedeceu o pai, né? Versículo 30. E o seu irmão, que havia desperdiçado os bens com as meretrizes. Então, esse rapaz, ele mergulhou de cabeça no fundo do poço. Tudo que seu pai havia lhe ensinado, tudo que ele tinha vivido, ele queria deixar tudo isso para trás. Ele fez a opção por viver um outro estilo de vida totalmente errado. E Jesus estava contando essa história para mostrar, em primeiro lugar, o que o ser humano então faz em relação a Deus. Jesus está com esse jovem aqui fazendo um modelo do ser humano pecador, que embora Deus tenha instruído, embora Deus tenha amado, embora Deus quisesse o melhor, o pecador escolhe o quê? Fazer a sua própria vontade. E se esquece de Deus. Se esquece de Deus, essa é a verdade. A maioria das pessoas só lembram de Deus nos momentos difíceis, né? Aí quando acontece alguma coisa ruim, meu Deus, me socorre. E às vezes até se queixa de Deus também, né? Lembra de Deus, muitas vezes no momento que se lembra já se queixa dele. Meu Deus, por que deixou acontecer isso comigo? Meus irmãos, Deus tem muita paciência, né? O camarada nunca se lembra de Deus, está nem aí para Deus. Só lembra quando acontece uma coisa ruim e vai logo reclamar de Deus. Meu Deus, por que comigo, meu Deus? Está exemplificado aqui nessa figura do jovem. O que o ser humano tem feito em relação a Deus? Deus, nosso Criador, que quer ter conosco um relacionamento de pai amoroso, que sabe o que é melhor para nós, mas Deus também respeita as nossas decisões.
A palavra de Deus diz que Ele nos criou com o livre-arbítrio, ou seja, com a capacidade de tomar decisões, de avaliar cada situação, avaliar inclusive as consequências e tomar as decisões. Esse rapaz podia ter avaliado, podia ter amado seu pai, podia ter pensado nos efeitos de suas ações sobre o seu pai, mas ele não quis saber de nada, ele só pensava nele. Ele só pensava nos prazeres que ele iria viver, com a grana no bolso e bem longe do pai dele. E é assim o pecador. Assim o ser humano tem agido em relação a Deus. Deus nos deu o livre-arbítrio, nós decidimos, mas também há as consequências das nossas decisões. Veja bem, esse rapaz tomou essa decisão de pedir sua parte da herança, de ir embora para longe, de desperdiçar o seu dinheiro numa vida dissoluta. Ele tomou essas decisões. Foi cada vez cavando mais fundo o poço em que ele estava, o buraco em que ele estava lá se colocando. E o que aconteceu? Aí ele teve que arcar com as consequências também. Diz que veio uma grande fome. Na antiguidade era comum, por causa de fatores diversos, climáticos, às vezes até guerras, haver escassez de gêneros alimentícios para a pessoa comprar. E aí às vezes as pessoas podiam ter dinheiro no bolso e nada para comprar. E aí o pouco que havia para comprar ficava muito caro. E foi o que aconteceu. E aquele rapaz não tinha dinheiro nenhum para comprar nada. Pouca comida, comida muito caro. E ele completamente quebrado, completamente falido e não tinha nenhum amigo para ajudá-lo. É muito frequente isso, né? Esse negócio de amigo de copo. Fulano é meu amigo, eu bebo com ele todo dia no bar. Aí na hora que você está na pior, que você precisa, cadê o tal do amigo? Cadê o tal do amigo? Fulano é muito meu amigo, a gente todo fim de semana a gente vai para farra. Tá? E quando chega a dificuldade, quando chega o problema, cadê o tal do amigo? E esse rapaz estava assim, só, sem ninguém. Por fim, ele encontrou alguém que lhe deu um emprego. Mas talvez o que ele ganhasse não fosse possível para comprar comida. E ele arranjou uma profissão, uma única, uma profissão muito indigna para os judeus. Para essa terra distante onde ele foi, era bem distante, era fora da Judéia, porque se criavam porcos. Os judeus não criavam porcos. Por quê? Porque a lei cerimonial estabelecia que o porco era um animal impuro. Então, nessa terra distante, foi o único emprego que ele arranjou. Veja só, ele teve que largar de lado todos os seus escrúpulos. Ele estava numa situação terrível mesmo. Jesus disse que foi o único emprego que ele arranjou justamente para caracterizar bem que situação terrível, lamentável, cuidando de porcos. E ele tinha tanta fome que queria comer a ração dos porcos, mas não permitiam. Ele tomou decisões erradas também levam a quê? Consequências ruins. Consequências ruins. Deus nos deu o livre-arbítrio, mas isso não quer dizer que nós não tenhamos que arcar com as consequências. E a palavra de Deus diz que a consequência do pecado é a
morte, condenação, não só a morte física, mas a condenação eterna que o pecado traz. E uma coisa que eu repito como um alerta, é que a atual geração está sendo ensinada a pensar como se não existissem consequências para as suas escolhas e seus atos. Tem sido dito à atual geração: faz o que você quiser, seja feliz fazendo tudo o que você quiser fazer. Mas não tem sido dito para a geração atual: abre o olho, que o que você fizer vai ter consequências. Pensa bem antes, que tudo o que fizer vai ter consequências. E aquele rapaz agora estava diante das consequências das suas escolhas erradas, de ter desprezado seu pai, de não ter amado seu pai, de haver desrespeitado seu pai, de não ter ligado para o que os seus pais lhe ensinaram. Seu pai, que lhe amava tanto, tinha ensinado tudo certinho para ele ser feliz, e ele fez tudo errado, tudo diferente, por culpa dele, por culpa de suas escolhas, ele estava ali. É interessante também que hoje está muito na moda o vitimismo, né? Todo mundo, quando está numa situação ruim, quer se fazer de vítima, quer culpar alguém, quer culpar alguma instituição, quer culpar o governo, quer sempre arrumar alguém para culpar, para se fazer de vítima. Mas, graças a Deus, aquele jovem não fez isso. Encarando as consequências, suas escolhas erradas, ele caiu em si. Ele reconheceu o seu pecado, suas escolhas e seus atos ruins. Versículo 17 diz: caindo, porém, em si. Cada ser humano precisa cair em si e reconhecer o seu pecado. Reconhecer que Deus tem para ele uma situação muito melhor. Muitas vezes o ser humano pensa assim: eu sou dono do meu nariz, eu que vou escolher coisas boas para mim, eu é que sei o que é bom para mim. Mas Deus tem sempre o melhor para nós. Aquele jovem reconheceu que seu pai tinha coisas boas para oferecer. Ele disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome. O ser humano longe de Deus, ele está morrendo de fome. Essa é a realidade. Ele pode estar na esbórnia, ele pode estar cheio da grana, mas um dia a festa acaba. Um dia vem o vazio dentro do coração, vem a fome espiritual. E aquele jovem reconheceu que o seu pai é quem tinha coisas boas a oferecer, até aos seus próprios empregados. E ele estava ali passando necessidade, porque queria, porque junto de seu pai ele estaria muito bem. O ser humano tem que reconhecer isso. Junto de Deus, Deus tem coisas verdadeiramente boas para nós. Longe de Deus, no pecado, a vida é tragédia. A vida é passar fome e sede no deserto. Às vezes eu fico pensando na vida, e às vezes eu olho para trás assim, não é que a minha vida tenha sido, não estou me vitimizando aqui não, graças a Deus a minha vida, eu fico olhando para trás assim, tenho visto como Deus tem sido muito bom comigo, como eu tenho sido muito abençoado, né? Mas também olho para trás assim e vejo alguns problemas, algumas dificuldades que eu tive que passar, e alguns deles eu penso assim: puxa vida, se eu não tivesse Deus eu teria sucumbido.
Se Deus não estivesse presente na minha vida, eu teria sucumbido. O que seria de mim? E tantas pessoas hoje realmente sucumbem porque estão longe de Deus. Aquele jovem reconheceu isso, caiu em si, que seu pai é que realmente tinha coisas boas, verdadeiras para oferecer. Mas ele não ficou só nisso. Ele caiu em si e ele também tomou uma decisão. Versículo 18: levantar-me-ei, irei ter com meu pai e vou pedir perdão para ele. Dir-lhe-ei: Pai, pequei contra ti, o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus empregados. É isso que cada pessoa precisa fazer. Reconhecer que Deus é que é fonte de vida, que Deus é que tem vida verdadeira para oferecer. Jesus disse: vim para que tenhas vida e vida em abundância. Vida que satisfaz e vida eterna. É isso que é vida em abundância. Tem que reconhecer isso. Tem que reconhecer também o que? O seu pecado. Não adianta ficar naquele seu pedestal, né? Cada um de nós, lá dentro lá no nosso íntimo, constrói um pedestal, e nesse pedestal, lá dentro de nós colocamos uma bela estátua de nós mesmos, né? E embaixo do pedestal escrevemos assim: esse é o cara, né? O cara perfeito. Nós temos que descer do pedestal. Nós não somos perfeitos coisa nenhuma, nós não somos o cara coisa nenhuma, nós somos o pecador. Paulo dizia: miserável homem que sou. E escrevendo também em uma de suas epístolas, ele também falou: eu sou o pior dos pecadores. Temos que reconhecer que realmente somos pecadores e que temos que pedir perdão a Deus. Mas aí é necessário uma atitude também. Aquele jovem não ficou só na decisão. Fazer propósitos, tomar decisões é até fácil, mas adianta só fazer um propósito e não realizá-lo? Tomar uma decisão, reconhecer algo, cair a ficha, mas não fazer nada? Aquele jovem levantou-se e começou a viagem de volta para seu pai. A Bíblia fala que é necessário arrepender-se dos pecados. É interessante que lá no hebraico a palavra que é mais empregada para arrependimento significa dar meia volta, mudar de direção. Era exatamente isso que estava acontecendo com aquele jovem. Ele foi para bem longe do pai dele na direção do pecado. Agora ele deu meia volta para retornar para o seu pai. Arrependimento. Arrependimento não é ficar sentindo remorso. Arrependimento é tomar uma atitude. É necessário arrependimento. Zaqueu, quando se arrependeu, converteu-se a Jesus, o que ele declarou? Se tenho roubado alguém, também está aqui no Evangelho de Lucas, né? Logo aqui um pouco antes. Se tenho roubado alguém, vou restituir 4 vezes mais. E o mais que eu tenho vou dar aos pobres. Ele que antes era um homem ganancioso, se tornou um homem generoso, queria dar a riqueza dele aos pobres. Ele que antes era um homem desonesto, resolveu reparar o erro dele, tornar-se um homem honesto, né? E restituir aqueles que... Isso é arrependimento, é mudança de atitude, é meia volta. Apóstolo Paulo diz: aquele que furtava, não furte mais. Aquele que
que era adúltero, agora não é mais. Ele escrevendo aos Coríntios, ele fala sobre isso. Muitos de vocês antes eram isso, aquilo outro, mas agora não são mais. E lá em 2 Coríntios 5, versículo 17 diz: quem está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E aí aquele rapaz tomou atitude, levantou-se e empreendeu a viagem de volta, arrependimento. E quando ele foi chegando, o pai viu de longe, que coisa linda, né? O amor de pai. Aquele jovem talvez estivesse irreconhecível ali para muitos. Devia ter saído bem vestido, saúde, quem sabe, bochechas rosadas, né? Bem tratado e tal, e agora, quem sabe, montado no cavalo melhor que ele podia comprar com a sua recém-fortuna, né? E agora ele voltava a pé, descalço, porque seu pai falou para colocar sandálias, vestido, maltrapilho, porque o pai mandou buscar um vestido novo, uma roupa bonita, nova para botar nele. Descalço, maltrapilho, magro. Mesmo assim o pai reconheceu. E não tinha mágoa no coração. O filho o ofendeu tanto. Mesmo assim ele correu ao encontro do filho. O filho pediu perdão. O filho começou a pedir perdão. Nem terminou. Já estava perdoado, nem terminou o pedido de perdão, imediatamente ele falou para trazer a roupa, a sandália, um anel. O anel o distinguia como filho. O filho pedindo para tratá-lo como um de seus empregados, para aceitá-lo como um serviçal, para aceitá-lo como um empregado, como um funcionário da fazenda. Pai, eu sei que eu perdi minha condição de filho. Eu quero trabalhar na fazenda. O pai não quis nem saber, traz o anel, bota no dedo dele, quero honrar ele. Ele é o meu filho que estava morto e reviveu. É isso que Deus faz conosco. Ele faz a gente reviver. O ser humano nos seus pecados, ele está morto. E quando nós nos arrependemos, quando pela fé em Cristo, que Ele pagou o preço lá na cruz pelos nossos pecados, pela fé em Cristo, nós humildemente nos achegamos a Deus, pedimos perdão a Ele, Ele nos restaura e nos coloca na posição de filhos, com alegria, não com mágoa, né? Não dando uma bronca. Esse pai podia estar dando uma bronca tão grande no seu filho, não é? E às vezes nós pais fazemos isso, às vezes nós somos um tanto rigorosos, né? Às vezes mais do que precisamos, às vezes, determinadas situações. Esse pai não fez nada disso, esse pai era alegria pura, alegria total, porque o seu filho voltou. Deus fez isso conosco, Deus fez isso comigo. E talvez haja alguém aqui entre nós que Deus está esperando para fazer isso também. Para fazer essa festa também. A Bíblia diz que cada pecador se arrepende, há festa no céu. Deus está te esperando. Deus quer fazer isso com você. Deus quer lhe restaurar a condição de filho. Deus quer dar coisas para você, não essas coisas que o mundo oferece, esses prazeres passageiros, o dinheiro
que Jesus falou que a traça e a ferrugem consomem, e hoje um dos jovens estava falando um negócio de aplicação na bolsa, né? Pensou que seria boa aquela aplicação e não foi. Hoje nós falaríamos disso, hoje nós falaríamos de inflação. Eu tenho um amigo que ficou rico e de uma hora para outra perdeu tudo. Eu conheci algumas pessoas muito ricas que se queixavam que, apesar da riqueza, eram infelizes. Conheci pessoas que se lançaram de cabeça, né? Mergulharam de cabeça tudo que podiam experimentar. E me disseram que não levou a nada, só a tristeza. Talvez você esteja iludido com essas coisas. Só em Deus há verdadeiro sentido para a vida. Só em Deus há verdadeira paz. Só em Deus há verdadeira alegria. Só com Deus há verdadeiro banquete, há verdadeira festa. E o convite dele para você essa noite é: venha. E é por isso que nós vamos cantar agora esse hino, que é um resumo dessa parábola e dessas lições. Enquanto entoamos esse hino, tome a sua decisão. Arrependa-te, né? Arrepende-te, volta, entrega a sua vida ao Senhor Jesus de todo o coração. Deixa Deus dar as bênçãos espirituais tão valiosas que Ele quer dar para você.